E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história... Gente, eu acho que ela é sobrenatural, por quê? Porque a OP consegue enviar mensagens pra ela do futuro pro passado. Vocês entenderam? Não, eu acho que é do passado pro futuro, eu acho que é assim mesmo. E ela consegue mudar completamente a vida que ela teria, tá? Eu espero que vocês gostem da história. Ela foi um achado mesmo. Por quê? Porque a história boa é muito difícil de achar. Geralmente, eu só consigo... Eu só tava conseguindo achar ultimamente história muito chata. E agora eu consegui encontrar bastantes histórias legais, tá? Essa semana teremos histórias no ponto de vista da OP, falando do passado pro futuro, do futuro pro passado e etc. Teremos também uma de zumbi, mas eu não sei se eu vou postar de zumbi aqui ou no outro canal. Então, por gentileza, fiquem atentos em ambos os canais. Mas eu acredito que amanhã vai ser postado no Red Contos e Afins, tá? De zumbi. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo. Tchau! No dia em que me formei, meu namorado Ethan Vance tinha acabado de colocar um anel no meu dedo quando meu celular tocou, inundada com um e-mail de alguém dizendo ser eu, 10 anos no futuro. Digitei de volta, curiosa. Será que Ethan e eu acabamos felizes? E eu e minha melhor amiga Megan continuamos amigas para sempre? A resposta veio instantaneamente. Na sua linha do tempo, Ethan está te traindo com a Megan há 1 ano. Todo mundo sabe. Incluindo sua mãe. Ele me dá $1.000 por mês para compras, e ele manda 10 mil para ela por fora. Perdi 3 gestações, todas por causa dele e da Megan, e descobri no 10º aniversário deles, se escondendo. O último e-mail tinha uma frase só. Fiquei olhando para a tela, tremendo. Ela disse: por favor, não case com ele. O médico me deu 1 mês. Ethan me viu parada, celular na mão, e riu. O que te deixou tão desligada? Eu retruquei. Nada, só uma oferta de outra empresa. Ele bufou. Tarde demais para eles, amor. Você é boa demais. Já foi aceita no mesmo escritório que eu. Sorri e não disse nada. Megan Shaw veio correndo até ele com um vestido branco de verão, segurando um buquê. Liv, vamos lá. Fotos de formatura. Ela passou o braço pelo meu, depois lançou um olhar para Ethan. Você está brincando com a gente. Estrague tudo e você está morto. Ela até levantou o punho. Normalmente eu resolveria as coisas quando eles brigavam assim. Mas depois daquele e-mail, quis ver como Ethan lidaria com isso. Ele sorriu preguiçosamente, segurou seu pulso e falou arrastado. Ok, vamos ver se você tenta. O rosto de Megan corou. Ela puxou a mão de volta. Tira as mãos de mim, Liv, vamos embora. No caminho para a sala de aula para tirar mais fotos, me escondi no banheiro. Quando voltei e estendi a mão para a porta. Ethan, aquele diamante de 10 quilates é tão brilhante. Eu adoro. Por que você não comprou um para a Liv também? Somos melhores amigas. Alianças combinando teriam sido perfeitas. Ethan afagou sua cabeça, todo carinhoso. Idiota. Lembre-se, eu deveria parecer um namorado quebrado na frente dela. Além disso, esse é feito sob medida. Só para você. Olhei para uma aliança prateada simples no meu dedo. Fiquei ali por um longo momento. Então soltei um suspiro e empurrei a porta. No segundo em que me ouviram, a mão de Ethan deslizou do ombro dela. Naquela noite, todos saímos para comemorar a formatura. Outro e-mail chegou na minha caixa de entrada. Não escute o que eles dizem. Veja o que eles fazem. Eu não entendi. Até alguém sugerir verdade ou desafio. Ethan mandou. Noivo, carregue a pessoa 2 assentos à sua esquerda e faça agachamentos. Ele estava à minha esquerda. E a minha esquerda era Megan. Então a segunda à esquerda era ela. Todos assistiam com aquele brilho faminto por fofoca. Megan fez uma careta. Jogo idiota. Agora tenho que deixar você me tocar? Liv, não se preocupa. Não vou dar importância para isso. Ethan riu, olhou para mim, deu de ombros. Só um jogo, não pense demais. Então ele se aproximou, pegou Megan no colo, seus corpos colados, os braços dela ao redor do pescoço dele. Quando ele a colocou no chão, reclamou que ela estava pesada e que estava suando. Precisava se lavar. Eu vi suas orelhas vermelhas como fogo. Megan bufou. Acho que preciso de água sanitária. Liv, toquei em alguma coisa nojenta. Não foi nada demais. Eles saíram, um após o outro, no momento perfeito. Outro e-mail apitou. Sabe quando encontrei o diário dele? Naquela noite, eles ficaram tanto tempo longe do jantar. Eles estavam juntos. Eu disse que precisava ir ao banheiro. Meus amigos tentaram me impedir. Espera eles voltarem. Não é seguro sozinha. Eu sorri. Na verdade, não estou me sentindo bem. Vou para casa. Diga para eles por mim. Eles relaxaram. Ao passar pela sala ao lado, diminui o passo. Pela fresta da porta, por cima da música alta, eu os vi. Colados juntos, a língua dela deslizando contra a dele, ele segurando a nuca dela e aprofundando o beijo. Lá fora, minha mãe mandou mensagem. Alguns dias atrás, ela estava animada para reservar os ingressos. Eu não tinha ouvido mais nada. Achei que ela ainda estava esperando. Só consegui ingressos para mim, Ethan e Megan. Não consegui os seus. Tente a lista de espera. Fiquei olhando para a mensagem dela e de repente percebi. Eu era a pessoa sobrando. Planejamos essa viagem de formatura há meses.
Megan sugeriu levar minha mãe junto. Minha mãe ficou radiante e assumiu as reservas. Israel Reddit. Meus pais se divorciaram cedo. Megan morava do outro lado da rua desde que éramos crianças. Ela ficava na minha casa na maior parte do ensino fundamental e médio. Nós três éramos próximos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Meu celular vibrou de novo. Ethan estava ligando. Por que você fugiu? Pelo menos me deixa te levar. A voz dele ainda era suave. Lembrei de como ele corou quando confessou seus sentimentos depois da formatura do ensino médio. Durante toda a faculdade, ele me defendeu quando um cara começou a me seguir, levou um golpe por mim. Mesmo quando estava completamente sem dinheiro, nunca perdia um aniversário. Ele costumava brincar. Proteger minha garota. É assim que funciona. No terceiro ano, apresentei ele a Megan. Eles entraram em conflito desde o primeiro segundo. Ethan resmungou furioso. Você está tentando roubar a atenção da minha menina? De jeito nenhum. Megan riu na cara dele e me perguntou onde eu tinha encontrado um idiota tão apaixonado. No dia seguinte, eu estava carregando minhas últimas coisas do dormitório quando encontrei Megan na escada. Ela estava irritada. Disse que Ethan a tinha deixado no portão do campus na noite anterior. Eu não disse nada. Ethan estava esperando no carro lá embaixo. Megan puxou a porta dos fundos e entrou, dizendo que precisava de uma soneca. Um cara passou por ali. Vocês ouviram isso ontem à noite perto da floresta atrás dos dormitórios? Parecia que alguém estava se beijando alto o suficiente para todo mundo ouvir. Ethan estava colocando minhas malas no porta-malas. Vi a mão dele congelar. No banco do passageiro, fingi retocar a maquiagem. Mas pelo espelho eu via tudo. Ethan me entregando água e guardanapos, enquanto olhava pelo retrovisor para Megan. Ela fazia caretas para ele. A boca dele se curvou, de um jeito estranho, difícil de ignorar. Em casa, sempre deixávamos um quarto para Megan. Naquela noite, antes de dormir, minha mãe me trouxe um copo de leite. Seus olhos demoraram um instante a mais do que o normal. Você tem estado cansado ultimamente. Bebe e descansa. Aceitei com um sorriso. Claro, obrigado. No meu quarto lembrei do e-mail. Minha mão parou. Despejei cada gota na suculenta no parapeito da janela e depois mexi a terra para esconder. Minha mãe me criou sozinha. Ela sempre me deu tudo. Mas nos últimos 2 dias, além daquele e-mail, eu não conseguia me livrar daquele sentimento. Deitei e fingi dormir. Depois de um tempo, a porta se entreabriu. Passos pararam perto da minha cama. Alguém ficou ali. Então a porta se fechou novamente. Vozes abafadas vieram da sala. Me esgueirei até a porta descalça, encostando o ouvido na madeira. Megan disse: Ela está dormindo? Minha mãe respondeu calmamente. Está apagada. Coloquei melatonina nela. Falem mais baixo. Não acordem ela. Meu coração apertou. Então a voz de Ethan, hesitante. Precisamos mesmo machucá-la? Talvez a gente não... Você disse que ia comemorar amanhã depois que tirarmos a licença. Você disse que ia compensar comigo. A voz de Megan veio baixa, ferida. Mas... Ethan. Ela o interrompeu. Pensa bem. Se ela não se machucar, a gente se casa e nem vai ter lua de mel? Tudo bem. Ethan fez uma pausa e depois cedeu. O que você quiser. Megan suavizou. Amanhã a Liv e eu vamos àquela livraria antiga. Esse lugar é seguro? Não quero uma cena grande demais e virar uma bagunça. Ethan perguntou. Minha mãe apareceu. Vou fingir que não sei de nada. Vocês dois, tomem cuidado. Me encostei no batente da porta, as unhas cravando nas palmas das mãos. A mesma mãe que lutou contra meu pai com unhas e dentes pela guarda, que me criou sozinha, agora estava ajudando a planejar como me machucar. Respirei fundo e voltei para a cama, fechando os olhos. Na manhã seguinte, dormi até mais tarde de propósito. Quando saí ao meio-dia, todos estavam na sala. Ethan e Megan sentavam lado a lado no sofá. Minha mãe fazia barulho na cozinha. Pareciam tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Megan se levantou de repente. Liv, vem comigo naquela livraria velha. Quero um livro de arte raro. Claro! Sorri de volta. Ethan se ofereceu para dirigir. Ele nos deixou na porta e ficou no carro. No segundo andar da livraria havia uma escada de madeira antiga. Megan disse que ia subir primeiro. Ela deu alguns passos e de repente gritou, o corpo se inclinando para trás, os braços se debatendo como se tentasse me puxar junto. Eu já estava preparada. Segurei o corrimão com as 2 mãos e me firmei. Megan caiu com força no chão, gritando de dor. Ethan entrou de repente. Os olhos dele foram direto para ela no chão. Depois olhou para mim, a voz tensa de raiva. Você nem a segurou? Você só deixou ela cair? Olhei para baixo da escada, a voz fria. Ethan, quem é sua namorada? Você nem perguntou o que aconteceu, só me culpou. Qualquer um pensaria que ela é sua namorada. Ele congelou, a culpa passando pelo rosto. Megan choramingou. Dói, Ethan, minha perna. Ele se ajoelhou, a pegou no colo e a carregou para fora, sem olhar para mim nenhuma vez. No hospital, ele corria de um lado para o outro, fazendo cadastro, pagando, ajudando a Megan a fazer exames, mais atento do que eu já o tinha visto com qualquer pessoa. Ele nem se preocupou em disfarçar na minha frente. Encostei no batente da porta, braços cruzados observando. Ele finalmente sentiu meu olhar e veio até mim, desajeitado. Bem, ela é sua melhor amiga. Se ela se machuca, você fica triste. E se você fica triste, eu fico triste. Quase ri. Ele era um ótimo ator, mas hoje tinha exagerado. Saí do hospital e disquei um número. A voz do meu pai veio, surpresa. Liv, você finalmente ligou. Pai, eu disse. Aquela oferta para assumir a empresa ainda está de pé? Claro, a qualquer hora. Prepare tudo, o quanto antes. O ferimento de Megan não foi grave, mas o médico recomendou 2 semanas de repouso. A viagem de formatura acabou, e minha mãe assumiu os cuidados dela.
Me contou isso por telefone, com a mesma naturalidade de sempre. Você já começou seu estágio. Foque nisso. Não precisa vir aqui. Eu cuido da Megan. Eu disse, ok. Não adiantava forçar nada ainda. Uma noite fui ao hospital mesmo assim. Queria ver com meus próprios olhos como ela estava. A porta não estava totalmente fechada. Espiei. Ethan estava sentado ao lado da cama, descascando uma maçã com calma, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes. Ele nem olhou para mim. Tinha acabado de me mandar mensagem dizendo que estava trabalhando até tarde, passos atrás de mim. Entrei no quarto vazio ao lado e observei pela abertura. Era minha mãe, carregando uma garrafa térmica. Ela entrou direto no quarto de Megan e fechou a porta. Israel Reddit. Encostei o ouvido na parede. As vozes eram baixas, mas as paredes eram finas. Vocês dois precisam tomar mais cuidado. E se a Liv entrar? Fala logo pra ela. Para de esconder. O que vocês vão fazer quando a Megan começar a aparecer? Meus dedos se fecharam no batente da porta. A voz de Megan veio, doce e melosa. Ethan só está cuidando de mim. A família dele é toda sobre imagem. Ele quer que a Liv construa a reputação na empresa primeiro. Depois, bem antes de ser promovida, ela vai engravidar, sair do trabalho e acabar presa ao bebê. Assim os pais dele ficam mais receptivos. Ethan respondeu direto. Eu não quero machucar a Liv. Ela está comigo há 5 anos. Eu a amo. É meio injusto com ela. Ele fez uma pausa. Mas os homens sempre tiveram mais de uma mulher. A Liv não precisa saber de tudo. E você... Você pode ficar por perto. Fiquei encostada naquela parede por muito tempo. Então era isso. No verão anterior, eu tinha feito um trabalho temporário. Por indicação de Ethan. Entreguei várias propostas. O diretor gostou de mim. Ele tinha dito que meu trabalho era promissor. Então escolhi aquela empresa para o estágio sem pensar 2 vezes. Agora, fazia sentido demais. Aquelas propostas provavelmente já tinham sido desviadas antes mesmo de chegar a mim. No dia seguinte, pedi demissão. No instante em que saí, Ethan me ligou, mal escondendo a irritação. Você saiu sem me avisar? Outra empresa me ofereceu algo melhor. Respondi, seca. Ele respondeu rápido. Os Vans também não estão fora de questão. Parei. Os Vans? Ele hesitou por um segundo. Quero dizer, o vice-presidente da empresa valoriza talento. O diretor gostou muito do seu trabalho. Podemos conversar sobre condições. Vou pensar. Desliguei. Alguns dias depois, no dia em que Megan recebeu alta, Ethan a levou para casa. No caminho de volta, sofreram um pequeno acidente. Nada grave, mas o carro precisou ir para a oficina. Ethan me ligou como se não fosse nada. Liv, você pode levar meu carro para a oficina? Estou preso. Eu estava prestes a aceitar quando meu celular vibrou. Um novo e-mail, apenas uma linha. Hoje ele vai pedir para você doar sangue para a Megan. É o primeiro passo. Depois disso, ela sempre vai arrumar uma desculpa. E você vai perder sua primeira gravidez porque doou sangue para ela. Fiquei olhando para a tela. Ethan ainda estava na linha. Liv, você está aí? Sim. Cadê a chave? Quando peguei o carro na concessionária, eles me entregaram as imagens da câmera do painel. Senhora Foster, aqui está o vídeo do acidente. Quer que a gente ajude com alguma coisa? Eu olhei. Na gravação, Megan se inclinou, passou os braços pelo pescoço de Ethan e pressionou a boca contra a dele. A voz dela era doce. Ethan, só um beijo. A mão dele se mexeu. O volante virou. Depois, o impacto, o barulho, os gritos. Foi assim que o acidente aconteceu. No dia seguinte, Megan ligou. Liv, vem para o hospital. A voz dela soava fraca. O médico disse que preciso de uma transfusão. Somos do mesmo tipo. Quando cheguei, Megan estava encostada na cama, com as bochechas coradas. Minha mãe estava ao lado dela, com o senho franzido. No segundo em que me viu, ela falou. Demorou demais. Ethan estava sentado aos pés da cama. Megan abaixou o olhar. Liv, eu sei que é um incômodo, mas eu realmente me sinto péssima. Deve ser por causa do acidente. Olhei nos olhos dela. Tem certeza? Ela piscou, e os olhos ficaram vermelhos em segundos. Minha mãe retrucou. Olivia, qual é o seu problema? Você não vai doar sangue? A Megan cresceu com você. Você não tem coração? Ethan suavizou o tom. Liv, é só um pouco de sangue. Você vai ficar bem. Olhei para todos eles. Virei as costas e saí. Minha mãe me chamou. Olivia, para! Eu não olhei para trás. Ethan me ligou várias vezes. Eu não atendi. As mensagens chegaram uma atrás da outra. Liv, o que houve? Só faz a transfusão primeiro, ok? Desliguei o celular. Em casa peguei minha mala. Coloquei o essencial. Algumas trocas de roupa, ainda meio vazia. Meu pai, do exterior, mandou mensagem. Toda a papelada está pronta. Você pode sair a qualquer hora. Tá bom, pai. Estarei aí em breve. Reservei um voo para 3 dias depois. Eu iria embora. Longe de todos eles. Megan ficou no hospital. Minha mãe levava comida para ela todos os dias. Quando minha mãe voltava para casa por algum motivo, ela empurrava a minha porta. Eu não estava lá. Nada tinha sido levado. Ela ligou, desligou, ligou de novo, depois ligou para Ethan. A Liv parece chateada. Ela foi embora e nem pegou as coisas dela. Você acha que ela descobriu? Ethan estava no hospital com Megan. Ele se levantou de repente, derrubando uma cadeira. Megan puxou a manga dele suavemente. Ethan, não entra em pânico. A Liv provavelmente só está com raiva. Ela vai voltar em alguns dias. Ele olhou para ela. Ela ergueu o queixo, os olhos brilhando, os lábios fazendo bico. Ele sempre gostou daquela expressão de fragilidade. Sim, ela não tem para onde ir. Ela vai voltar. Alguns dias depois, eles voltaram para casa. Tudo estava intocado. Chinelos, roupas, até minha escova de dentes ainda no copo da pia.
Minha mãe ficou parada na porta do meu quarto, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. Ethan ligou para todo mundo. Ninguém sabia onde eu estava. Alguém brincou. Cara, você nem sabe onde sua própria namorada está? E você ainda pediu ela em casamento? Ethan, ela realmente foi embora, não foi? Isso é minha culpa. Quando ela voltar, eu vou pedir desculpas de verdade. Megan o abraçou por trás, encostando o rosto nas costas dele. Ele suspirou e a puxou para mais perto. Se ao menos a Liv fosse tão compreensiva assim. Então um dos amigos de Ethan ligou. Ei, ouvi dizer que você está procurando a Liv. Vi ela no aeroporto alguns dias atrás. Eu ia viajar também, e acabei ouvindo depois que você estava atrás dela. O rosto de Ethan ficou pálido. Ele não sabia de nada. Só quando cheguei à França, entendi por que minha mãe sempre preferiu a Megan. Eu já tinha sentido isso ao longo dos anos. Aquela preferência sutil. Nunca pensei muito sobre isso. Achei que ela me amava. E apenas gostava muito da minha amiga por sermos próximas. Achei que ela via Megan como uma segunda filha. Me senti sortuda. Meu pai me contou a verdade enquanto eu me ajustava ao fuso horário no escritório dele. Ele falou calmamente, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Naquela época, o antigo amor da minha mãe tinha voltado. E ele era o pai da Megan. Ela começou a ir atrás dele o tempo todo. Meu pai sabia que o casamento tinha acabado. Ele lutou pela minha guarda, mas minha mãe não deixou. Até o dia em que ele me viu agarrada a ela, recusando-me a soltar. E desistiu. Ele disse que sabia que eu não conseguia deixá-la. Todos esses anos, foi a primeira vez que entendi o verdadeiro motivo do divórcio. Eu nunca tinha perguntado. No meio da noite, eu culpei meu pai por destruir nossa família. Mas ele não foi quem quebrou. O favoritismo da minha mãe nunca foi sobre me amar. Eu era apenas o elo dela para se aproximar da filha do antigo amor. Fiquei em silêncio por muito tempo. Então enviei um e-mail para minha eu do futuro, perguntando se o futuro tinha mudado. Ela respondeu uma última vez. Além da selva, a primavera. Não sabia se era consolo ou profecia, mas escolhi acreditar. Trabalhei como louca. Aulas durante o dia, projetos do meu pai à noite. Ele tinha construído a empresa ali e disse que queria me entregar. Eu não recusei. Meio mês depois de chegar, voltei ao meu apartamento e encontrei Megan esperando na porta. Ela parecia cansada, mas os olhos ainda tinham aquele brilho familiar, inocente e ferido. Ela sorriu. Você sabe de tudo, não sabe? Franzi os lábios. Sabe o quê? Que meu namorado e minha melhor amiga ficaram? Ou que já conseguiram a licença de casamento? Olhei para a barriga dela, levemente arredondada. Uns 3 meses. Ela congelou, os lábios entreabertos, sem resposta. Quando você descobriu? Ela finalmente perguntou. Segredos não ficam enterrados. Encostei no batente da porta, sem desviar o olhar. Eu não tenho o direito de saber? Ou você está chateada porque meu trabalho na empresa ainda não foi transferido para você? Os olhos dela se arregalaram, como se água fria tivesse caído nas costas. Ela não esperava que eu soubesse tanto. Ethan correu até lá, claramente tendo ouvido minhas últimas palavras. Ele ficou atrás de Megan, os lábios apertados, pronto para falar. Eu não dei chance. Entrei e fechei a porta na cara deles. Ethan ficou parado por um instante, e depois foi embora. Megan começou a bater na porta. Liv, abre! Sabe o que eu mais odeio em você? Essa postura de moralista. Por que você sempre fica com tudo? A voz dela quebrou pela madeira, cheia de raiva e lágrimas. Você nem sabe. Na noite em que você chegou, Ethan e eu dormimos juntos. No dia seguinte eu me senti mal. E você cuidou de mim. Correu atrás de mim o tempo todo. Olivia, você sabe o quão patética você parecia? Não respondi. Sentei na minha mesa, abri os arquivos do projeto e continuei trabalhando. Depois de um longo silêncio, os passos se afastaram. Mais tarde, naquela noite, outra batida. Olhei pelo olho mágico. Ethan estava ali, mãos nos bolsos, cabeça baixa, como se estivesse escolhendo as palavras. Então ele levantou o olhar e falou claramente para a porta. Liv, eu preciso de uma explicação. Eu não abri a porta. Através da madeira, a voz dele veio baixa. Liv, não estou pedindo para você abrir. Só me escuta, por favor. Eu não disse nada. Naquela noite, depois do jantar de formatura, depois que você saiu, a Megan disse que ia atrás de você. Ela voltou dizendo que não conseguiu te alcançar. Eu tinha bebido demais. Saímos para respirar um pouco e... Eu não sei como isso aconteceu. Ele fez uma pausa. Depois disso, sim, eu não disse não. Mas é porque você sempre me ignorava. Eu nunca quis te machucar. Quando ele terminou, abri a porta e o encarei. Ele parecia mais magro, abatido, como se tivesse envelhecido em poucos dias. Ethan, a Megan me contou pessoalmente. Vocês dois dormiram juntos na noite em que eu te apresentei a ela. Aquela não foi a noite da formatura. Foi no 3º ano. Um ano inteiro antes. O rosto dele perdeu a cor. Você vai colocar tudo na conta do álcool? Ethan, eu o interrompi. Eu estava ocupada? Eu estava trabalhando para a sua família. Cada uma daquelas propostas. Eu virei noites por você. Para onde foi todo esse crédito? Você sabe a resposta. Ele abaixou a cabeça. Não respondeu. Estendi a aliança de prata simples na minha mão. Simples demais. Eu não gosto disso. Mas o diamante de 10 quilates da Megan, aquilo você achou bonito. Ele ergueu o olhar de repente, em choque. Também sei que vocês já conseguiram a certidão de casamento, naquela manhã em que vocês organizaram tudo naquele outono. Os lábios dele tremeram. A licença de casamento, porque ela estava grávida. Ela chorava todos os dias. Não parava. Eu não tive escolha. Você vai dizer que a família dela te pressionou?
Dei uma risada curta. Ah, certo. Ela não tem família. Os pais se foram, parentes a evitam. Então quem exatamente te pressionou? Ele congelou. Sua culpa? Ou a emoção de se esconder? Ele abriu a boca, mas não saiu nada. E aquele diamante? Ela te obrigou a comprar? Ethan, como exatamente ela te forçou a comprar um anel personalizado de 10 quilates? Liv, eu posso explicar. O pânico apareceu na voz dele. Explique. Apoiei-me no batente da porta, com um meio sorriso. Ele hesitou, e hesitou de novo. Finalmente disse. Você sempre foi a pessoa no meu coração. Com ela era só. Minha expressão esfriou. Qual é o nome do filho da Megan? E o sobrenome? O rosto dele se contorceu. Ethan, continuei. Você falou bastante. Percebeu que não disse desculpa uma única vez? Ele ficou imóvel. Cada palavra sua agora me culpou. Eu estava ocupada demais. Eu te ignorei. Eu te apresentei a Megan. Você traiu porque eu não estava disponível. Você casou porque ela chorava. Você comprou o anel porque ela pediu. Você nunca fez nada errado, certo? A garganta dele se mexeu, sem resposta. Esperei alguns segundos e dei um passo para trás, encontrando o olhar dele mais uma vez. Ethan, não venha pedir nada. Você nem consegue assumir o que fez. Você é nojento. Fechei a porta na frente dele. Eu não esperava que eles aparecessem aqui. Minha mãe deve ter achado que eu estava com meu pai. Ela sempre me impediu de vê-lo. Depois descobri que depois que Ethan foi para casa naquela noite, Megan teve um colapso. Enjoo forte da gravidez, vomitando sem parar, gritando que ele só se importava comigo, não com ela nem com o bebê. Ethan não teve escolha. Levou ela de volta para casa naquela noite. Eu não perguntei sobre eles, só fui juntando pedaços e pedaços. Por volta dessa época, conheci Nathan Cole. Ele era estudante do último ano da minha faculdade, 2 anos à minha frente, já começando a ganhar nome na indústria. Nosso primeiro encontro foi em um evento de networking universitário. Ele fez uma palestra, eu estava na plateia. Ele era claro, firme. Havia algo nele que parecia me manter ancorada. Depois disso, nos conhecemos melhor. Ele me dava conselhos acadêmicos. Quais disciplinas escolher? Quais professores combinavam com minha pesquisa? Ele me apresentou projetos, me conectou com investidores. Eu ganhava bem trabalhando com ele. Ele tinha um senso de limites muito claro. Nunca ultrapassava. Nunca fazia você se sentir em dívida. Nos dávamos bem, diferente de como era com Ethan. Com Ethan, eu sempre acabava controlando o ego dele, como se estivesse lidando com um garoto orgulhoso demais. Com Nathan, eu não precisava disso. Eu era eu, ele era ele. Sem dívidas, sem peso. Um dia meu pai ligou. Hesitou bastante antes de finalmente dizer que queria que eu considerasse um casamento arranjado. Eu pedi para o Nathan verificar tudo. Família, histórico, habilidades. Tudo é excelente. Se você não se opor, eu me oponho. Interrompi. Meu pai ficou em silêncio, confuso. Casamento não é só sobre 2 pessoas. Eu não vou deixar ninguém controlar minha vida. Eu quero estar no controle. Pai, casamento é entre 2 famílias. Eu não quero ser controlada. Quero o poder nas minhas mãos. Ele ficou quieto por um momento. E depois riu. Ótimo, essa é minha filha. Ele nunca mais tocou no assunto. Nathan e eu ficamos nesse meio termo confortável. Ninguém cruzava a linha. Por um ano inteiro, Ethan desapareceu da minha vida. Eu não procurei por ele. Ele também não apareceu. Achei que tinha acabado. Até que, uma tarde, depois da aula, voltei para o apartamento. E ele estava parado na minha porta. Ele parecia pior do que um ano antes. Mais magro, abatido. O terno sob medida pendia nele. No momento em que me viu, os olhos dele ficaram vermelhos. Liv. A voz dele falhou. Eu não disse nada. Só o encarei. Eu estava errado. A voz tremia. Eu estava tão errado. Eu me arrependo. Todos os dias deste ano. Encostei no batente da porta, sem abrir. Ele ficou ali, parado, como alguém carregando o próprio peso nos ombros. Eu tentei te ver tantas vezes, mas a Megan estava grávida, paranoica, e escondia todas as minhas coisas. Eu denunciava, comprava novas. Ela encontrava e destruía. Ela gastava demais, não conseguia se sustentar. Meus pais a odiavam, mas ela estava grávida. Eu não podia simplesmente abandoná-la. Ele divagava, como uma represa se rompendo. Ouvi tudo com o rosto vazio. Então o bebê está aqui agora? Ele me olhou, implorando. Uma filha. Agora eu finalmente posso vir até você, Liv. Você pode me perdoar? O corredor ficou silencioso. Eu o encarei por um longo tempo. Então falei. Terminou? Ele piscou. Você acabou de me contar como seu ano foi miserável. Ethan, você ainda está culpando todo mundo. Por que não olha para si mesmo? A expressão dele desmoronou. Ele murmurou. Você perdoou a Megan. Por que não pode me perdoar? Quase ri. Quando eu disse que a perdoei? No trecho seguinte, Ethan passou a me seguir. Me via nas aulas, me via me sair bem nas reuniões, me via caminhar ao lado de Nathan pelo campus, com um sorriso leve e tranquilo que ele nunca tinha visto em mim. Um dia, ele ficou sentado em um banco do outro lado da rua e se lembrou de um sonho que teve no avião. Nesse sonho, eu me casava com ele logo após a formatura. Ficava em casa, cuidando da casa e da rotina enquanto ele construía a carreira. Megan morava ao lado, paranoica, com medo de que o filho de Liv tomasse o dela. Então armava pequenos esquemas repetidas vezes. E, um a um, os bebês iam embora. Ele fazia vista grossa, desde que eu ficasse. Até que eu adoecia. Eu tirava o soro e pulava da janela. Ele chegava tarde demais. Pouco tempo depois, a empresa falia.
Meghan esvaziava todas as contas e fugia para o exterior, deixando-o com a filha deles e uma montanha de dívidas. Ele acordou suando, o avião ainda tremendo. Agora, a imagem daquela cozinha e a vida real se sobrepunham dentro dele. Os olhos dele arderam. Ele se levantou e foi embora. Finalmente entendeu. Ele não me merecia. De volta para casa, a primeira coisa que Ethan fez foi pedir o divórcio. Meghan chorou, gritou, ameaçou a criança e a empresa. Mas dessa vez, ele não cedeu. Após o divórcio, Meghan denunciou a empresa por irregularidades financeiras. O fisco bateu à porta. Os negócios despencaram. E Ethan a internou na pior instituição psiquiátrica da cidade. Quanto à minha mãe, ela passou anos tentando me encontrar. Quando as ligações não funcionavam, perguntava por mim a estranhos. Uma vez até implorou para Meghan ajudá-la a me localizar. Meghan recusou, dizendo que ela mesma tinha me afastado, então não devia fingir ser mãe amorosa. Minha mãe disse que só fez isso por Meghan, e Meghan deu de ombros. Eu nunca pedi nada. Você é quem se voluntariou. Ela finalmente se arrependeu. Mais tarde demais. Eu não voltei para vê-la. Depois ouvi que ela desenvolveu Alzheimer e já não lembrava de quase nada. Organizei para que fosse colocada na Willow Creek Memory Care e paguei as despesas anuais. Mas eu não fui visitá-la. Entre nós. Esse era o melhor jeito. A equipe me disse que ela havia esquecido quase tudo. O nome, o endereço, como se vestir ou comer. Mas uma frase ela repetia todos os dias. Ela segurava qualquer pessoa que passava, com os olhos perdidos e teimosos. Você sabe onde está minha Liv? Ela nunca mais me viu. No leito de morte, a memória voltou por um instante. As lágrimas caíram, e ela fechou os olhos em arrependimento. Naquele dia, ela me expulsou do hospital. Foi a última vez que viu a filha. Se ao menos tivesse dito mais algumas palavras gentis. Mais tarde, em um jantar de negócios, Ethan ouviu um cliente bater na mesa e se gabar. Você sabe por que meu negócio está explodindo? Porque eu amo minha esposa. Ame sua esposa. E todo o resto dá certo. Minha esposa estava comigo quando eu carregava tijolos em canteiros de obra. A mesa inteira riu. Ethan estava sentado no canto, com a bebida na mão, imóvel. Ele engoliu um longo gole, que queimou sua garganta e fez seus olhos arderem. 5 anos depois, eu tinha feito a empresa do meu pai crescer e voltado para o mercado doméstico. Muitas empresas buscavam parceria. Em uma cúpula internacional, fiz uma palestra no palco diante de centenas de pessoas. Ethan estava na última fileira, escondido. O corpo dele estava abatido. O médico culpava anos de bebida. Ele observava aquela figura brilhante no palco e se lembrava de quando me perguntou na faculdade: Vamos ser felizes, né? Ele não respondeu na época. Em vez disso, por baixo da mesa, fora do meu campo de visão, segurou a mão de Meghan. Depois que a sessão terminou, ele me viu na saída lateral, onde Nathan me esperava. Ele pegou minha bolsa naturalmente e saímos juntos. Nathan, essas joias que você me dá são sempre tão chamativas. Pode ser mais discreto? Talvez, quando se trata de presentes e de quem os dá, discrição não seja exatamente uma opção. Todos aqueles anos, ele esteve por perto. Nunca perto demais, nunca ultrapassando limites, nunca interferindo. Ethan baixou o olhar, engoliu a amargura, acelerou o passo e se perdeu na multidão. Ele me amou, ou pelo menos achou que amou. Teve uma paixão no ensino médio, confessou depois da formatura. Mas o amor também era real. E o de Meghan também foi. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois disso. Às vezes, quando falam de mim, dizem que vivi uma vida bonita, nos meus próprios termos. Saí do caos sozinha, caminhei pela própria jornada e me tornei a paisagem. Fim, que Deus te abençoe.